TV 24 horas. No último domingo, a população foi às urnas, desta vez para as eleições para conselheiros tutelares, que aconteceu em todo o Brasil. Aqui em Campos foram eleitos 25 conselheiros tutelares e 25 suplentes, que irão atuar nas 5 unidades instaladas no município, 2 em Guarulhos, 2 no centro e uma em Goitacazes. A vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente da comissão responsável pelo processo em Campos, Eliana Freitas, falou com a nossa equipe de reportagem e fez um balanço sobre esse processo eleitoral. Segundo ela, mais de 17 mil campistas compareceram nos 76 locais de votação. Vamos ouvi-la. Como que aconteceu essa eleição para os conselheiros? Ela aconteceu em 3 processos. Primeiro teve um momento de inscrição, qual foi apresentado, né, os documentos, e a gente, no edital, a gente estabelece quais são os requisitos para que as pessoas se inscrevam, né, à função de conselheiro tutelar. E um desse requisito é ter experiência no trabalho com crianças e adolescentes, certo? Então, esse foi o primeiro momento, que foi a inscrição e a seleção. Segundo momento, a gente teve uma prova com questões específicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, e daí a gente selecionou dos inscritos aptos, aqueles que estariam participando da prova. E ontem, né, a gente teve a eleição para que a gente pudesse, para que a população pudesse estar fazendo a escolha dos representantes a compor os 5 conselhos tutelares aqui no município. Quem organiza essa eleição é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão que também fiscaliza a política, né, de uma forma mais macro. A gente contou com o apoio de diversas secretarias para a realização dessa eleição, porque só pelo Conselho, né, a gente não estaria conseguindo, porque, afinal de contas, foram 76 locais de votação, e a gente precisou de gente para estar conosco nesse domingo, né, dia 1º de outubro, para garantir aí que a eleição ela ocorresse, né, dentro daquilo que a gente precisava, né, ter pessoas digitando, trabalhando, que foi grande. Você imagina centralizar, né, todas as sessões de campus, que é espalhado em 15 escolas e em 76 locais de votação. Então, isso gerou fila, né, isso aí faz parte de alguns probleminhas que nós tivemos. Sim. Que não, mas isso aí não teria como a gente também está definindo, porque, assim, o TRE, ele jogou uma planilha para a gente reorganizar aí esses locais de votação, e foi o que a gente conseguiu, né, através do número de eleitores. Campos é tudo muito intenso, né, muito grande a nível territorial, então fica tudo mais complexo, mas acredito que a gente, enquanto conselho, né, enquanto comissão, a gente conseguiu aí dar conta e procurando melhoras aí para as próximas eleições. Quantas pessoas ao todo elas votaram? Nós tivemos a participação ontem de 17.694 pessoas que compareceram nas 15 escolas, né, que a gente selecionou aí como espaços, locais de votação, né? Bom, então, depois dessa votação, né, quantos foram escolhidos e como que eles serão divididos em cada conselho? Foram para esse pleito 50 candidatos e a gente era para escolher 25 titulares e 25 suplentes para poder compor os 5 territórios de conselhos tutelares em Campos. Nós temos em Campos conselho tutelar 1, 2, 3, 4 e 5. Foram eleitos 25 titulares e também os 25 suplentes.
E durante a votação ou depois, né, houve alguma intercorrência? Então, a gente viveu o domingo com muitas intercorrências, né? A gente teve aí a dificuldade das pessoas, né, localizarem os seus locais de votação. A comissão, até com o apoio do SIDAC, organizou um link de acesso através da zona e da seção eleitoral para que a pessoa pudesse identificar o seu local de votação e o número da sua urna correta, mas a gente vive aí uma era digital e nem todos têm acesso à internet, então isso dificultou muito. A gente teve assim muitas filas em algumas escolas e a gente teve algumas situações específicas relacionadas ao TRE, porque quando a gente está numa eleição normal, cada sessão já recebe um livro dos eleitores e aqueles eleitores que estão impedidos de votar, ou porque não votaram em algumas eleições, né, porque tem alguma questão com o TRE. A gente não trabalhou com esse caderno, porque, assim, seria impossível a gente imprimir tantos nomes, né, para 17.690 pessoas que votaram, se nós tivéssemos que imprimir todo o contingente, né, de eleitores de Campos, porque a eleição ela é aberta, ela não é obrigatória, mas todo mundo que quis votar teve a oportunidade de votar. E aí, dentro das intercorrências, foi essas questões relacionadas ao título eleitoral, que nós, enquanto comissão, a gente não teve como resolver. Pessoas que tiveram uma atualização de título referente recente, né? Então, o TRE ele teve uma margem para inseminar o nome dessas pessoas nas urnas. Então, teve pessoas que tiveram atualização dos seus títulos recente e aí não puderam votar. Outra intercorrência foi relacionada às pessoas com um título muito antigo e até cancelado pelo TRE e que também não puderam votar. Então, o terminal ele não reconheceu essas pessoas como eleitor. E, no geral, né, as dificuldades que a gente tem é como uma eleição normal, né, as questões de bateria, mas nós não precisamos fazer nenhuma troca, né, de urna durante o horário de 8 às 17, e a eleição ela ocorreu, vamos dizer assim, né, sem grandes intercorrências, com os problemas, né, de forma que foram tratados. E destaco aqui que todas as pessoas que não conseguiram votar, né, a orientação da gente aos mesários e aos presidentes é que registrassem em ata para que a gente tivesse essa clareza, né, de que não houve nenhum tipo de questão de fraude, né, foi uma estrutura mesmo relacionada ao sistema. E uma outra coisa que eu queria aproveitar é que durante a eleição a gente teve muitas críticas, né, porque o TRE cedeu as urnas, mas nós não trabalhamos com a biometria e nós não trabalhamos com o caderno eleitoral. Então, o título eleitoral para votação era um documento obrigatório. As pessoas realmente não puderam votar com aquele comprovantezinho, né? Porque numa eleição normal, você tem que ter um documento de identidade com foto, e você consegue votar. No nosso caso, com uma eleição específica para conselheiro tutelar, e no sentido mesmo de garantir a lisura desse pleito, a gente colocou no nosso edital que para votar era necessário ter um documento de comprovação com foto e o título eleitoral, seja ele físico ou virtual, né? E isso gerou alguns transtornos, né? Mas vivemos aí essas regras no sentido de garantir realmente a lisura aí desse pleito, porque na eleição normal, além do caderno, o TRE tem a biometria. Então, seguimos aí essa orientação, né, de forma a garantir aí a lisura desse processo. E durante a semana passada, né, muitos órgãos destacaram, né, a importância da população e até pediram para que a população comparecesse e votasse. Qual a importância
que a senhora destaca a importância da população nessas votações? O papel do Conselho Tutelar, ele é importantíssimo para que a gente tenha pessoas que vão atuar aí na garantia dos direitos da criança e adolescente. E aí a gente lida com diversas situações de violências, de abuso sexual, de violências com relação à criança e adolescente, a garantia de acesso a serviços públicos. Então, é importante realmente que a população entenda e conheça também a relevância do papel do conselheiro tutelar, a quem a ele serve, quais são as suas diretrizes, e nessa caminhada a gente buscou falar um pouco da importância dessa eleição, falar um pouco da necessidade dessa votação, chamando as pessoas realmente para participar desse pleito eleitoral. Acompanhe essas e outras reportagens no nosso site TV Campus 24 Horas. Yasmin Lima para o Plantão TV 24 Horas. TV 24 horas.